Bom dia, desenhistas! Até então, nós já vimos em nosso curso como fazer um gestual simplificado, como pensar esse gestual em blocos de forma geométrica simplificada para cabeça, tronco, quadril, braços e pernas, e olhamos como que a gente pode construir um manequim usando formas geométricas simplificadas que se aproximem do formato de um corpo humano, né? Sendo formas específicas que representem a cabeça, formas específicas como um cilindro que representem o pescoço, formas específicas como um ovo ou uma caixa que representem a caixa torácica, né? Como a gente tem o início da coxa e o fim dela, e a mesma coisa para os antebraços. Então a gente já começou um manequim simplificado. E antes de eu entrar no assunto anatomia, que a gente vai ver primeiro o esqueleto do corpo humano e depois nós vamos ver os músculos, eu gostaria de falar de algo extremamente importante, que é o desenho de observação pura, a observação 2D. E por que eu falei isso só depois de eu tratar um pouquinho dos outros assuntos? Porque a observação pura, ela serve por si só. A gente pode fazer o desenho só com base nisso, mas exige muito cuidado para desenhar, e se não tiver alguém apontando certos erros no início, pode ser muito difícil e deixar vocês bastante perdidos. Então, esse conteúdo que eu passei de encontrar o gestual simplificado com travesseiro, né? De pensar que existem caixas aqui, de construir um manequim, eu quero que esse conteúdo ele fique no fundo da cabeça de vocês, como se fosse um software rolando em segundo plano, enquanto vocês pensam no 2D. E o 2D, existem várias maneiras de a gente abordá-lo, mas o melhor é sempre simplificar ao máximo. Se a gente for fazer uma versão bem pequenininha desse cara, uma primeira coisa que eu posso me preocupar é o quadrado onde ele está inserido, porque eu estou desenhando do 2D para o 2D, eu não estou com um modelo vivo na minha frente. Mas o que eu vou falar aqui vale também para o modelo. Mas primeiro o assunto passa a ser um pouco de composição. Como que eu vou posicionar esse cara no meu papel? Então, se eu for pensar onde que eu coloco a cabeça dele, eu tenho toda essa largura aqui, ó. E em que local que essa cabeça está mais ou menos? Se eu começar a desenhar por aqui, eu estou perdido. Eu tenho que tentar achar que ele está um pouquinho para cá do meio, né? Então essa cabeça vai estar posicionada em algum lugar por aqui. Ao decidir isso, eu também estou decidindo aonde dessa altura que eu vou posicionar a cabeça, né? Então, eu já estou dizendo que ela é alta, que eu tenho só essa distânciazinha até o lugar onde essa cabeça se encontra. A minha próxima pergunta pode ser em relação ao chão, aos lados mais extremos ou ao quadril, que é um ponto bem importante. Então o quadril também está abaixo do meio, ele está em algum lugar por aqui, e aí eu tenho que pensar, comparando com a minha cabeça, aonde que esse quadril se encontra? Então olha só, eu posso buscar sempre linhas verticais e linhas horizontais para encontrar certas coincidências e ângulos. Então é fácil de eu ver que o fim do meu quadril, ó, essa caixa aqui, ela coincide bem com o começo da minha cabeça. Eu posso buscar essa referência visual para mim. E o fim do meu quadril aqui, apesar de que ele é essa caixa inclinada, então eu vou ter este ponto e este para eu comparar, né? Eles podem ser pensados também em relação a minha cabeça. Então eu começo a encontrar aproximadamente o lugar onde está meu quadril. Eu posso pensar onde que está esses extremos, então aonde que eu devo encaixar esse pé, aonde que eu devo encaixar esse outro pé, né? E aí eu posso envelopar a figura, eu posso transformá-lo numa espécie de um losango, algo assim, ó. Essas são minhas primeiras decisões visuais para fazer esse desenho, tá? Em termos de observação. O que é importante notar aqui? A figura vai acontecer dentro desse espaço geométrico. Esse espaço geométrico ele vai precisar ser repensado, né? Eu vou ter que recortá-lo em espaços menores. Então, se, por exemplo, eu tenho essa linha, eu vou ter que recortar uma forma aqui nela para começar a achar minha figura. Mas antes de eu falar nisso, vamos falar sobre uma coisa. A figura é a forma, existe a contraforma, ou seja, existe todo esse espaço aqui, ó. Então, eu tenho um triângulo aqui, né? Eu tenho um outro triângulo grandão aqui, e é importante eu saber, por exemplo, qual é a inclinação dessa linha. Ela é como, né? Para eu ver se a minha está legal, então talvez ela tenha que ser um pouquinho diferente, ó. E aí eu tenho esse triângulo externo, eu tenho esse triângulo que eu também posso pensá-lo. Depois eu vou recortar um outro triângulo aqui, aí eu vou ter que ajustar a inclinação de linhas, e eu vou fazendo esse raciocínio de recortes e de formas e contraformas. Às vezes a gente foca tanto na figura, pensando em cabeça, pensando em pescoço, em curvas e coisas do tipo, que fica um pouquinho
complexo da gente realmente enxergar o que a gente precisa, que são linhas, pontos e shapes. Nessas horas, enxergar a contraforma, ou seja, enxergar esse triângulo, pode te ajudar a focar nas questões certas. E isso vai ser válido tanto aqui no Master Copy, no Master Study, do 2D para o 2D, quanto no modelo. Você olhar a contraforma, mesmo que o modelo tenha parede, tenha espaço, atmosfera ao redor dele, você pode raciociná-lo como informação 2D e enxergar a contraforma. Então talvez desenhar essa cabeça, esse pescoço, esse ombro e esse braço seja um pouquinho mais difícil do que desenhar essa forma geométrica da contraforma. Ou essa, ó. Que geometria é essa, né? Se a gente isolar ela, ó. Simplificando, claro. Então, a gente vai, a partir daqui, tentar achar esse tipo de informação. E aqui? Aqui tem bastante complexidade. Então, vamos primeiro fazer uma versão bem simplificada. Vamos tentar achar onde que está, tanto nessa distância quanto nessa, onde que está essa localização, né? E aí eu posso encontrar coincidências, então eu vou buscar, usando as minhas horizontais, onde que está o quadril, onde que está esse cotovelo, para eu poder ver aonde que eu devo posicionar a altura do meu joelho. E aqui eu vou usar verticais, eu posso usar a cabeça e o quadril e ver o tanto que anda, é só um pouquinho. Eu posso também tentar medir essa distância da contraforma. Então eu calculo que o meu joelho esteja mais ou menos por aqui, o que vai alterar um pouquinho essa inclinação desse ângulo, né? Eu tenho que acrescentar esse espaço de linha e esse. Então, a gente pode observar o seguinte, eu não desenhei o camarada por enquanto, eu só desenhei o espaço ao redor do camarada e o cara começou a aparecer. Se eu desenhar o espaço ao redor, eu desenho o cara. Se eu desenhar o cara, eu desenho o espaço ao redor. Um não é mais importante que o outro, porque é tudo informação 2D que compõe nossa figura, compõe nossa imagem. Eu tenho que pensar nele e nesse com igual carinho, com igual atenção, com o mesmo cuidado, ok? Por enquanto eu só estou nessas formas externas, mas esse mesmo raciocínio acontece para informações internas. Então, tem alguns recortes a mais que eu vou ter que fazer em algum lugar ou outro, mas, por exemplo, se a gente fizer squint, o famoso olhar de ratazana, e se você não sabe o que é isso, por favor, assista o outro vídeo, mas é bastante importante fazer squint, que é apertar a vista para a gente simplificar a informação. A gente vai ver que a gente tem um shape escuro aqui contra vários shapes claros. Então, essa é uma informação visual importante. O mesmo é válido para esse cabelo. Então, ó, o cabelo é um shape escuro, o pescoço é um outro shape escuro. A linha central, qual que é o lugar correto que eu vou posicioná-la, né? E eu posso pensar essa informação também de forma bidimensional. É uma linha com qual comprimento, em qual inclinação, em qual posição, né? E as mudanças de planos também são informações importantes para eu usar aqui nas minhas medidas bidimensionais. Então eu tenho informações tridimensionais alimentando minhas decisões bidimensionais, né? Todo esse shape escuro, ó. Só que eu não posso esquecer de desenhar essa contraforma, então eu tenho que calcular direito meus espaços, né? Eu estou fazendo os fundos escuros, mesmo que ali não seja, só para separar a figura do fundo, tá? Só para mostrar para vocês, porque isso aqui é só a explicação inicial, né? Então, ó, agora eu vou desenhar esta contraforma aqui. Olha lá, desenhei essa forma geométrica e o camarada começa a surgir pra gente, percebe? E aí fica fácil a gente encontrar certos erros na nossa medida inicial. Então existe um pequeno triângulo aqui, ó, já vai mudar a localização do meu joelho, consequentemente vai mudar a localização dessa linha, e aí eu tenho que comparar isso com isso, ou seja, forma e contraforma, para eu tentar achar o que eu preciso, né? Acho uma coincidência aqui, ó, então onde que está o fim do quadril e o início do banquinho, né? Eles dialogam. E outra contraforma, tá? Então, de maneira simplificada, esse thumbnailzinho aqui diz o que a gente precisa olhar. Vamos agora então para o verdadeiro estudo, porque isso aqui foi só uma explicaçãozinha.